galera, eu sou Humberto Azariti e nessa videoaula a gente vai continuar a nossa série cinemática passo a passo com a nossa segunda aula. Na primeira vimos os conceitos iniciais, agora nós vamos dar ênfase à velocidade média, assunto importantíssimo dentro de cinemática, tanto é que eu vou produzir, além dessa aula, uma outra videoaula resolvendo exercícios de velocidade média. Qual vai ser a diferença entre essas duas aulas? A que a gente vai fazer agora é mais para elementar. A gente vai aplicar as fórmulas, se familiarizar com as fórmulas. Então, nós vamos ver como é que fazemos a conversão de quilômetro por hora a metro por segundo. Nós vamos ver aplicar diretamente a velocidade, dado o espaço e o tempo. Nós vamos calcular o tempo quando é dada a velocidade e a distância percorrida. E nós vamos aprender a calcular a distância percorrida sendo dado a velocidade e o tempo. E aí na outra aula a gente vai continuar com a aplicação da fórmula, mas em questões que vão requerer um pouco mais de raciocínio, uma elaboração um pouco maior. Tá legal? Vamos resolver então 4 questões. Acompanha comigo aí a questão número 1. Então o carro, ele percorreu aí a distância. Ele gastou 4 horas para percorrer uma distância de 288 quilômetros. E aí, vamos descobrir a velocidade em quilômetro por hora e metro por segundo. Relembrando, velocidade média é igual variação do espaço, que a gente representa por delta, que é essa letra grega, S, delta indica a variação na física, sobre a variação do tempo, ou intervalo de tempo, que a gente representa por ΔT. E aí, o que é essa variação do espaço? É o espaço final, ou posição final, menos a posição inicial. E o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, ele me dá aí o tempo e a distância. Então, para calcular a velocidade média, eu divido o espaço, a distância pelo tempo. Ó, velocidade média é a distância percorrida foi 288. Tá? Como aqui ele já dá a distância já total, eu não preciso me preocupar com o espaço final menos o espaço inicial. Ele já me dá direto ΔS. Dividido pelo tempo. Qual foi o intervalo de tempo? 4 horas. Essa velocidade eu vou achar em que unidade? Eu estou dividindo quilômetro por hora. Então eu vou achar em quilômetro por hora. Fazendo essa divisão, nós achamos 72 quilômetros por hora. E aí a gente já respondeu parte da questão, porque pede a velocidade média em quilômetro por hora e em metro por segundo. Como é que nós passamos de quilômetro por hora para metro por segundo? Tá? Então eu vou fazer aqui um esqueminha para relembrar ou para te explicar, se você ainda não viu esse tópico, tá? Então, quando eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Quando eu quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. No nosso caso, a gente vai ter que passar de quilômetro por hora para metro por segundo, que é o que a gente mais vai fazer. Por quê? Porque a velocidade média, no Sistema Internacional de Medidas, todas as grandezas têm a sua unidade no Sistema Internacional, aquela convenção, é metro por segundo. Então, tá, eu vou te ensinar uma malandragem aqui para você que não gosta de fazer conta com vírgula. Então, eu tenho que pegar 72 e dividir por 3,6 para achar o resultado em metro por segundo. Tá? E a gente pode utilizar esse artifício aqui se a gente não quer fazer conta com vírgula. Tá? O que eu faço? Quando eu multiplico o número por 10, o que eu faço com a vírgula? Ela anda uma casa para a direita. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar por 10 aqui, ó, que aí vai virar 36. Só que como eu tenho uma fração, o que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador para continuar tendo uma fração equivalente. Então, vezes 10. E aí,
Como é que fica aqui a conta? 720 dividido por 36, que é uma conta mais fácil para a gente fazer. Fazendo essa conta aqui, nós encontramos 20 metros por segundo, que aí é a resposta em metros por segundo. Tá legal? Então, quando você tiver que fazer essa conta, se você quiser, você faz esse artifício aqui. Multiplica por 10 o denominador, mas tem que multiplicar em cima também. E aí, ó, faz a divisão sem a vírgula. Tá? Você acha uma fração equivalente a essa, ou seja, ela vai ter o mesmo resultado que a anterior. Então tá aí, galera. Velocidade 72 km por hora e que equivale a 20 metros por segundo. Tá legal? Acompanha comigo agora a questão número 2. Então, nessa questão número 2, também é para a gente achar diretamente a velocidade, só que a abordagem é diferente. Então, ele mostra o trajeto aqui, tá? Eu botei só os pontos A e D, que são os que vão importar para a gente, tá? E aí ele quer saber qual foi a velocidade escalar média desenvolvida por esse motorista entre a cidade A e a cidade D, tá? Então, eu tenho aqui a posição inicial, o tempo inicial, a posição final e o tempo final. Então, velocidade média aqui, ó, posição final menos a posição inicial, tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos lá. Ele quer em quilômetro por hora mesmo, então não vamos precisar fazer conversão, porque já está em quilômetro e o tempo em hora. Então, só toma cuidado, tá? Posição final, 540, menos a posição inicial, 200, sobre tempo final, 13, menos o tempo inicial, 9. Em cima vai dar 340, embaixo dá 4. Fazendo essa divisão, a gente encontra 85 km por hora, que é o gabá. Essa foi a velocidade média. Não quer dizer que ele fez todo esse percurso com essa velocidade. Como o próprio nome já nos sugere, é uma velocidade média. É como se ele tivesse feito todo esse percurso com a velocidade de 85 km por hora. E aí o gabarito, letra B de bola. Mais uma questão feita aí de aplicação da velocidade média, da fórmula da velocidade média. Vamos então agora à questão número 3. Acompanhe aí. Nessa questão número 3, a gente não temos que descobrir a velocidade média, porque ele já está dando. Ele nos dá a velocidade média, diz qual foi o percurso, qual foi a distância percorrida, e ele agora quer saber quanto tempo durou a viagem. Nós vamos utilizar a mesma fórmula, tá? Só que vamos ter que fazer uma manipulação aqui algébrica, tá? Que a gente vai ter uma proporção. Então, no lugar da velocidade média, eu vou colocar 60. No lugar da distância percorrida, eu vou colocar 240. E no lugar do ΔT, eu vou botar só T, tá legal? Mas pode botar ΔT, isso é irrelevante. Então aqui a gente tem uma proporção, tá? Então aqui, o que a gente... Lembrando que aqui é como se tivesse um aqui embaixo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode só trocar esses dois caras aqui da diagonal, que a gente não altera a proporção. Então, eu vou colocar o T no lugar do 60 e o 60 no lugar do T, porque eu não altero a proporção. É o que vai acontecer se eu multiplicar cruzado aqui. Então, a gente vai ter T é igual a 240 sobre 60. Aí aqui a gente cancela o zero, 24 dividido por 6... 4 horas foi quanto foi o tempo de duração da viagem, no caso aí, letra C. C de casa. Então veja que
se na questão ele não te pedir a velocidade, pedir o tempo, não muda muita coisa, é só você fazer essa estratégia aqui, ó. Troca o t com 60, inverte aqui a velocidade com o tempo e você acha também com uma divisão a resposta. Tá legal, galera? Vamos agora para a última questão, que é aquela em que eu falei que a gente vai ter como informação a velocidade, o tempo, e vamos precisar descobrir o espaço percorrido, a distância percorrida. Acompanha comigo aí a quarta questão. Leia aí. Então, nessa questão 4, a gente tem a velocidade média, que é a velocidade de 25 km por hora das andorinhas, e o tempo, elas viajam 12 horas por dia. Então, nesse período, qual a distância percorrida por elas? Então, vamos lá. A gente tem a velocidade, 25. A distância percorrida que a gente quer descobrir, eu vou chamar de S. E o tempo, que é 12 horas. A gente aqui tem uma proporção, então ó, a gente multiplica cruzado aqui, ó. Tá? S vezes 1 dá S. E aí a gente multiplica 25 vezes 12. 25 vezes 12. E aí a gente encontra 300 quilômetros. É a distância percorrida pelas andorinhas. Uma distância significativa, hein? E aí finalizamos a questão discursiva. Então, quando a gente tem que descobrir o espaço, nos é dada a velocidade e o tempo. Para a gente achar o espaço, veja que no final o que a gente fez? A gente multiplicou a velocidade pelo tempo e aí achamos o espaço. Tá legal, galera? Então, finalizamos aí essa aula 2 de cinemática passo a passo. Velocidade média, primeira parte. Agradeço aí a participação de vocês. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para poder acompanhar os próximos vídeos. E conto com a presença de vocês nas próximas aulas. Forte abraço!